Olá, aqui é o Igor da Manutenção em Ação e hoje eu estou aqui para falar sobre análise de falha. E aqui eu estou com um formulário que a gente criou justamente para ter campos já definidos para serem preenchidos e aí fica muito mais fácil a análise da causa uma vez que a gente já tem um direcionamento. Esse formulário então está estruturado em cima do DMake. DMake nada mais é do que o ciclo PDCA, porém dividido em maiores partes aqui. Então, DMake também é uma sigla DMAIC, que é Define, definir o problema, Measure, medir, Analisar, analysis, Melhorar, improve e Controlar, control. Então, aqui nós temos primeiro o cabeçalho, né? Não conformidade. Por exemplo, aqui tem um exemplo de quebra do rolamento do rolo de retorno da correia transportadora 1. Aonde que foi a aplicação ao processo? Na correia transportadora 1. Participantes, enfim. Então, o cabeçalho para ser preenchido com os dados relativos a essa análise de falha. E aí vem definir. Qual que é o objetivo dessa análise? A identificar as causas raízes da falha e criar ações para que a mesma não volte a ocorrer. Por quê? O que justifica essa análise? A quebra desse rolamento causa parada do processo produtivo, além de ser alto custo e tempo de manutenção. Então, todos esses descritivos, ainda que pareçam lógicos inicialmente, é interessante que descreva com bastante, não só objetividade, mas também com bastante detalhe, para que outras pessoas no futuro possam ter essa análise de falha como histórico e aí possa ser mais efetivo nas próximas análises, né? Então, da mesma forma, tem um campo de informações complementares, caso necessário, incluir alguma informação. E aí vem para o medir. Então, o que é a medição? Quais que são as perdas qualitativas que essa falha pode provocar? Quais são as perdas quantitativas? Ou seja, a parada do processo me gera quanto de perda? Porque geralmente a análise de falha é feita por uma equipe e muitas das vezes uma equipe multidisciplinar, ou seja, pessoas do setor da qualidade, de manutenção, de produção. Então tem que valer a pena pararem essas pessoas para um estudo que realmente merece a atenção, né, de todas essas pessoas, merece o tempo de todas essas pessoas. Então as perdas tem que tanto qualitativa quanto quantitativa, tem que valer a pena o estudo. Assim como é interessante identificar o potencial de ganho que esse estudo pode provocar, né, com as ações provenientes dele. E aí vem o terceiro passo aqui, que é analisar. Aqui já tem uma árvore de falha, né, previamente desenhada, mas pode incluir outras caixas. E aí vai colocando, né, a causa, a falha propriamente dita, né, no caso aqui a quebra do rolamento do rolo de retorno e as possíveis causas. Por que pode ser, por quê e assim por diante. Vai criando quantas caixinhas aqui forem necessárias para ir em busca da causa raiz. Assim como o quarto passo, melhorar. Então, o que é esse passo? É o plano de ação propriamente dito. Então, o que deve ser feito para que essas causas, ou uma única causa, ou as causas raízes, não voltem a acontecer? Com responsável, com prazo para a execução dessa atividade, com status, né, em percentual, qual que é o percentual de conclusão dessa atividade. Se já foi concluído completamente, 100%, se ainda não foi iniciada, 0%. E, por fim, o último passo, que é controlar, que nada mais é do que a análise da eficácia e a padronização. Então, no mesmo formato do plano de ação anterior, é a mesma tabela com atividade, responsável, prazo e status, porém aqui nós estamos falando de uma padronização, ou então a gente ainda está falando de uma recorrência da atividade em si, ou seja, nós vamos avaliar se as atividades foram eficazes e vamos criar novas atividades para padronizar, para criar um fluxo, criar um procedimento, criar uma instrução de trabalho, ou mesmo ter mudanças no equipamento, replicação para outros equipamentos. Uma vez que a mudança foi interessante, a gente pode replicar, por exemplo, para outros rolos de retorno de outras correias transportadoras, para que não aconteça lá também. Enfim, então essas são ações já para análise da eficácia e padronização. Então, para finalizar, a análise de falha é interessante principalmente que a gente fique atento a alguns pontos
Dentre eles, é interessante que a gente crie gatilhos para abertura de uma análise de falha, ou seja, gatilhos são pré-definições que falam, ó, paradas acima de 2 horas de produção, por exemplo, é obrigatório a abertura de uma análise de falha. Para não banalizar essa ferramenta, uma vez que não são todas as falhas que merecem essa análise, uma vez que a gente pode ter falhas já com causas conhecidas, então aqui é onde a gente não conhece a causa. E outro ponto muito importante é justamente esse, aqui a gente não conhece a causa. Se for para começar uma análise de falha já tendencioso a saber a causa, é preferível nem começar. Então aqui é interessante que a gente entenda que a análise de falha, nós estamos analisando uma falha, nós estamos vendo quais são as possíveis causas raízes desse problema. Então a gente ainda não conhece. Então é interessante que a gente chegue sem paradigmas, sem uma pré-definição da falha, da causa da falha, e aí sim o estudo fica muito mais abrangente e mais real, né? E, por fim, tem que ser muito direto, uma vez que a gente quer que essa ferramenta seja usada com certa frequência, ela tem que ser rápida também. Se a gente for muito demorado nas análises das causas raízes, acaba que a ferramenta começa a ficar uma ferramenta muito demorada e uma ferramenta que as pessoas não gostam de usar e acaba não sendo interessante para tratar as falhas. Espero com isso ter ajudado. Vou deixar o link aqui para que vocês possam baixar esse arquivo em Excel e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso a todos, um abraço.